Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu tenho uma palavra no meu coração, quero compartilhar com você hoje aqui nessa quinta do avivamento. O tema da mensagem é tirando força da fraqueza. Mas antes, queria dizer que o Glautinho fez um anúncio aí, bacana, mas não vai ser nada do que você viu ele fazer aqui no sábado, tá, queridos? Vai ser totalmente diferente, vai ser um negócio animado, afinado, para a glória de Deus, porque amanhã tem um videozinho rolando aí nas mídias sociais da igreja aí, né? Um cortezinho que a gente vai fazer. Abra sua Bíblia, se você pode, livro de Hebreus, capítulo 11, o rol da fama, da fé. Hebreus capítulo 11, abra sua Bíblia aí, a partir do verso 30, tirando força da fraqueza, é o tema da nossa conversa hoje. Diz assim a minha tradução: pela fé, repita comigo, pela fé, isso, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram os reinos. Eu vou repetir: os quais por meio da fé subjugaram os reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, espancaram ao fio da espada, e da fraqueza tiraram força. Repita comigo: e da fraqueza tiraram força. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração, porque a tua palavra é poderosa e que através da fé, porque tudo é pela fé, inclusive a salvação, que a tua palavra diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, que essa fé seja acrescentada na nossa vida hoje, e que da fraqueza surja a fortaleza, para que possamos enfrentar os desafios diários das nossas vidas. Que o Senhor tire força da nossa fraqueza, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, viver é estar em constantes desafios. Viver é estar diante de possibilidades e impossibilidades. A gente, quando olha para trás, eu não sei se você tem essa impressão, mas você vai perceber que as lutas nunca cessaram. Elas nunca cessaram. E a verdade é que, se você olhar para frente, as lutas e as dificuldades, elas nunca vão diminuir. O que acontece é que nós nos tornamos mais fortes, nós nos tornamos mais resilientes, nós nos tornamos mais capacitados, a nossa fé é exercitada. A dor pior que eu estou sentindo é agora, é a que eu sinto nesse momento. A maior luta que eu já enfrentei na minha vida é a luta que eu estou vivendo agora. Por quê? Porque é atual. E a gente acaba percebendo que esses homens que a Bíblia fala que da fraqueza tiraram força, ou tirando força da fraqueza, eles não eram super-homens, não usavam capas, não tinham superpoderes. A Bíblia fala sobre ele, ou faz menção sobre eles numa pincelada, porque ela fala sobre Abraão, ela fala sobre Moisés, ela fala sobre Raabe, e aqui o texto diz, o escritor anônimo dos Hebreus, ele diz: é porque eu não tenho tempo para falar, porque eu gostaria de falar sobre esses homens aqui. Eu gostaria de falar sobre Gideão, eu gostaria de falar sobre Davi,
Eu gostaria de falar sobre Jefité. Eu gostaria de falar sobre João. Eu gostaria de falar sobre Maria. Eu gostaria de falar sobre Renato. Eu gostaria de falar sobre Glautinho. Eu gostaria de falar sobre Alexandre. Eu gostaria de falar sobre a Rita, sobre a Isa. Porque quando eu falo sobre isso, Marcelo, eu me pergunto: o que dirão sobre mim quando eu não estiver mais aqui? O que as pessoas vão falar sobre nós? Sobre a forma como nós nos portamos diante das batalhas? Porque de que maneira nós temos escrito a história da nossa vida? Se a sua vida fosse um livro, que tipo de livro seria? Se fosse uma série na Netflix, que tipo de série seria? Se a sua vida fosse um filme, que tipo de filme seria? Aquele filme que você começa a assistir, começa a abrir a boca, e aí você logo quer pegar o controle para mudar, porque ele é chato, porque ele é monótono, porque não tem ação, porque não gera adrenalina, porque não desperta emoção, porque não faz você chorar, é algo flat demais. Será que a nossa vida é assim? Porque nós, quando olhamos para a história desses homens e mulheres aqui, nós percebemos que eles foram quem foram, porque eles tiveram algo em comum. Todos os heróis da fé, todos esses que estão na galeria, no hall da fama, digo eu, da fé, eles têm algo em comum, todos eles: a capacidade de ter superpoderes. Não, eles não tinham superpoderes. Davi não tinha superpoderes. Davi, ele não recebeu nem amor do pai, ele não recebeu a presença da mãe. Davi não recebeu o afeto dos irmãos, ele foi desprezado. Jefité, filho de uma prostituta, filho bastardo do seu pai, rejeitado pela sua madrasta, odiado pelos seus irmãos, colocado para fora depois da morte do seu pai. E por que Jefité se tornou um herói da fé? Por que Davi, aquele menino franzino, rejeitado desde os primeiros momentos de vida, se tornou um herói da fé e é colocado como o melhor rei que a nação de Israel já teve? O que esses homens têm diferente de nós? Ou o que nós podemos ter em comum a esses homens? E ao estarmos vivos aqui, ao morrermos, o nosso nome está na eternidade. Alexandre o Grande foi um grande conquistador do mundo antigo. Ele morreu antes de 35 anos de idade, mas os feitos de Alexandre o Grande até os dias de hoje são contados. As conquistas que ele teve no mundo antigo são temas de livros, de histórias, até os dias de hoje. E Alexandre o Grande, ele tem uma frase que me chama muita atenção, quando ele disse que ele não teme um exército de leões liderado por uma ovelha, mas que ele teme muito a um exército de ovelhas liderado por um leão. A gente acaba percebendo que tudo tem a ver com um posicionamento, tudo tem a ver com uma postura, tudo na vida tem a ver com a forma como você lida com as circunstâncias e adversidades que vêm até você. De que forma Davi, ele reagiu àquilo que a vida apresentava para ele. Porque na vida, eu tenho dito, 10% é o que acontece, 90% é como você reage ao que acontece. E aí eu me pergunto e pergunto para você: como você tem reagido ao que tem vindo até você? Pergunta para quem está do seu lado: como que você reage? De que forma eu reajo? Será que eu, de alguma forma, tenho reagido com excesso? Será que coisas pequenas têm acontecido na minha vida e eu tenho feito verdadeiras tempestades em coisas pequenas? Será que eu tenho somatizado? Será que eu não tenho, de alguma forma, digerido as coisas? Tudo eu somatizo, tudo eu coloco na mochila, e aí eu ando sobrecarregado, porque eu ando cheio de peso, eu ando cheio de lixo,
Eu ando cheio de emoções tóxicas que me impedem de viver o novo, porque a gente só vive o novo se a gente estiver disposto a abrir mão do velho. Só que como que eu vou abrir mão daquilo que eu já tomei como parte de mim? Como que eu vou abrir mão daquilo que às vezes eu não tenho me dado conta de que eu preciso abrir mão? Meu Deus, deu ruim aí, gente. Vocês estão aqui ou saíram? Graças a Deus, diz amém aí. Graças a Deus, eu achei que vocês foram arrebatados. Glória a Deus. E aí eu vou voltar para o texto. Olha só o que o texto diz. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Semana passada eu falei sobre Raabe. Ela tinha tudo para simplesmente ignorar a visita dos camaradas, mas de alguma forma, ao ouvir falar sobre esse Deus poderoso, ela se posicionou e ela decidiu mudar a história dela. E quando a gente decide mudar a história da nossa vida, a gente precisa dar um basta. A gente precisa, sabe, bater na mesa da vida e falar assim: chega, a partir de hoje acabou, cara. E a gente precisa falar isso pra gente mesmo. E todas as vezes que a gente faz isso, vai exigir de nós correr risco. Porque toda mudança, mesmo em fé, crendo em Deus, vai exigir de nós correr riscos. Risco de que a gente vai avançar e a gente vai querer recuar. Porque o problema é o medo. Quando ele vem, ele faz com que de alguma forma você queira olhar para trás. Então, essa mulher, ela está aqui como uma heroína da fé. Por quê? Porque ela decidiu fazer a diferença. E Deus é especialista em usar pessoas que não têm nada. Deus é especialista em usar pessoas aos olhos humanos desprezíveis. Deus resolveu usar uma prostituta que se tornou a bisavó do rei Davi. Ela foi bisavó do rei Davi, ela foi mãe de Boaz. E aí você fala assim: caramba, Raabe, a prostituta, ela está diretamente sendo uma ancestral de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como assim? Tem lógica isso? Quando Deus resolve colocar o seu Filho na terra para salvar a humanidade, Ele coloca justamente na descendência de uma prostituta, para mostrar para mim e para você que não tem a ver com aquilo que nós fizemos no nosso passado, para mostrar para você que não tem a ver com aquilo que nós fomos no passado, porque aquilo que aconteceu no seu passado não pode determinar o seu destino, o seu futuro em Deus, porque é Ele que escreve uma nova história. Porque por mais que de alguma forma os caminhos no início da nossa caminhada sejam caminhos confusos, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, quando a gente decide ser guiado por Ele, Ele decide escrever uma nova história. Isaías no capítulo 40 ele diz: eis que eu faço uma coisa nova. Ele declara isso. E aí o texto diz: mas que direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir a respeito de Gideão. Aí, o que a gente pode falar de Gideão? Um hebreu que estava lá malhando trigo no lagar, os midianitas por 7 anos, querido, subjugando o povo de Deus. Você imagina? Você trabalha, na hora de você receber, alguém vai e rouba de você aquilo que é seu por direito. Você planta, na hora de você colher o fruto do seu trabalho, vem alguém e tira de você, alguém mais forte que você. Você ora, você jejua, você busca Deus, você faz a sua parte. Na hora de você receber a bênção, alguém te dá um safanão e recebe a bênção no seu lugar. E aí você olha para o lado e fala assim: meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que Deus está permitindo tudo isso na minha vida? Mas eu vou na igreja, o pastor diz que Deus é bom. Mas que Deus bom é esse que está permitindo isso de ruim na minha vida? E quando você acha que não pode piorar, aí vem uma coisa pior ainda, você fala: meu Deus do céu, era só o que me faltava.
Gideão, ele estava malhando trigo numa caverna. E é impossível você separar a palha do trigo numa caverna. Porque para você malhar o trigo, você precisa pegar esse trigo aqui e esmiuçar ele todo. Aí você coloca ele numa espécie de eira ou de cesto e você joga para o alto. O vento bate, a palha voa, o trigo fica. Eles não tinham equipamentos na época, máquinas dos dias de hoje. Então eles faziam isso exatamente num lugar aberto. Só que Gideão não podia fazer isso por causa dos midianitas, que iam avistá-lo e de alguma forma saquear tudo aquilo que ele havia plantado. E durante 7 anos, quantos anos? Estava acontecendo isso com o povo de Israel. Eles plantavam, não colhiam. Eles trabalhavam, não recebiam. E aí eles começaram a clamar a Deus: Senhor, a gente quer mudança. Senhor, envia a resposta. Senhor, a gente não aguenta mais. E a Bíblia fala que quando um justo ora, coisas sobrenaturais acontecem, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aí, Gideão estava orando. Aí de repente, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse para ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí ele falou assim: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso? Por que esse Senhor está permitindo? Ele não foi desrespeitoso não, ele só fez uma pergunta sincera, que talvez seja a pergunta da sua vida, que está vendo dificuldade, atrás de dificuldade, atrás de dificuldade, e você não consegue ver Deus, e aí você vem, ouve uma palavra, e aí essa palavra até chega no seu coração, mas você não vê resultado. Ele teve coragem de falar o que talvez você não tenha tido ainda, mas pensou. Aí ele falou: se o Senhor é comigo, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que há 7 anos eu estou com esses 7 anos de azar? Aí o anjo foi e falou para ele: Deus é contigo. Deus vai usar você para libertar o seu povo dos midianitas. Aí ele falou: mas eu sou o menor da minha tribo. Eu sou menor da tribo de Manassés. Tem tantos outros melhores do que eu. É exatamente como a gente se sente. É exatamente como a gente se olha, porque Deus vê o homem como o homem não se vê. Deus não vê aquilo que é visível, Deus vê aquilo que Ele já está pronto a fazer na sua vida. Porque, queridos, nunca vai ter a ver comigo e com você, sempre vai ter a ver com Ele. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus deliberou talentos. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que o Espírito Santo deliberou talentos. E a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Qual foi a métrica que o Espírito Santo usou para distribuir os talentos? Do jeito que ele quis. Não. A Bíblia fala que ele distribuiu os talentos segundo a capacidade de cada um. Pergunta para quem está do seu lado: quais são os seus talentos? Pergunta. Quais são os teus talentos? Quais são os seus talentos? Você sabe qual é o seu talento? Me ajude a pregar, por favor. Com dedo de profeta assim. Faz assim, por favor. Faz assim, por favor. Agora, se dirige à pessoa que está do seu lado e pergunta: você sabe qual é o seu talento? Você sabe. Porque talvez você esteja multiplicando o talento errado. Você já pensou? Você está multiplicando o talento que não é seu. Aí você está se esforçando. Esse talento não é seu. Sabe por quê? Porque você olha para o lado, vê o talento do irmão, aí você fala assim: eu vou cantar, Glautinho, né? Eu vou cantar igual Salomão. Se eu estiver mentindo, em Cristo eu não minto, queridos. Em Cristo eu não minto, tá certo? Você vai falar a verdade, senão você vai ser fulminado agora aqui, está no altar. Eu estava na escada, ele chegou ali para mim, ele falou: você viu? Eu entrei certinho no tom. Ele falou sério. Ele falou: você viu? Eu entrei certinho no tom. Você sabe o que ele não sabe? É que esse talento ele não tem. A gente está rindo dele, mas talvez essa seja uma verdade para nós, porque talvez você esteja tentando multiplicar um talento que você não tem. Diga misericórdia. Então me fala qual é o meu talento. Você precisa primeiro reconhecer aquilo que Deus te deu. É aquilo que a gente chama de elemento.
Porque quando eu encontro o meu elemento, eu encontro a minha verdade. Existe uma capacidade natural de fluidez. Existe uma capacidade natural de atuação. É como os animais da savana. Você pega o leão, ele não é o mais rápido. O mais rápido é o guepardo. Mas quem é o rei? Quem é o rei? Ele não é o mais alto, porque o mais alto é a girafa. Ele não é o mais forte, porque o mais forte é o rinoceronte. Mas por que ele é o rei? Porque quando ele entra para resolver. Porque, né, naquele filme O Rei Leão, a gente percebe que aquele reizinho, aquele leãozinho, ele sofreu de uma crise de identidade. Porque na savana, mesmo um leão fraco, mesmo ele caquético, ele nunca come capim. Porque ele não é um herbívoro, ele é um carnívoro. Mesmo com muitas dificuldades físicas, ele se recusa a comer capim. Sabe por quê? Porque não tem a ver com a sua natureza. Porque não tem a ver com a sua identidade. Talvez você ainda não encontrou a sua verdadeira identidade. O leão, ele é o rei na savana. Se você pegar o leão e colocar ele na água, ele pode ser que não morra afogado, mas ele vai ter muita dificuldade na água. Sim ou não? O elemento dele não é a água. O elemento dele não é o ar. Da mesma forma, a águia, que até pode nadar e caçar, mas o elemento dela não é a água. Agora, quando você pega uma águia e você solta ela no ar, não tem para ninguém. É o alpinista que estava explorando terras distantes, e aí ele passa por um povoado, e aí ele vê um galinheiro, e ele vê dentro do galinheiro uma águia. Aí ele fala assim: rapaz, tem uma águia aqui dentro do galinheiro. Aí o dono do galinheiro falou assim: não é águia não, é galinha. Aí ele falou: não rapaz, eu conheço isso aqui é uma águia. Galinha é esse aqui que está do lado. Não, isso aqui é galinha também. Aí ele falou: não, é águia. Não, é galinha. É águia, eu conheço águia. Não, é galinha, ó. Anda como galinha, cisca como galinha, fica junto das galinhas. Ela nunca comeu nenhuma outra galinha ali, porque a águia devora tudo. Aí ele falou: você quer me vender essa galinha? Então, ele comprou a galinha e ele subiu no pico. Quando chegou lá em cima, sabe o que aconteceu? Ele falou: vamos ver se é águia agora ou galinha. E aí ele soltou. E aí a bicha começou a cair, sem jeito, caindo sem jeito, até o momento em que as asas se abriram. E o vento começou a passar sobre as suas asas, e ela começou a plainar. E ali, em queda livre, ela, por um instinto natural de sobrevivência, voltou ou começou a ser quem verdadeiramente ela era. Talvez a gente precise ser submetido a uma queda livre, para que a nossa verdadeira essência saia de dentro de nós, e a gente volte, ou a gente comece a ser verdadeiramente quem a gente foi projetado pelo Senhor para ser. O que tem em comum todos esses homens e mulheres? A capacidade de nunca desistir, de nunca recuar. A Bíblia fala que nós não somos dos que retrocedem. E aí a gente acaba percebendo que Gideão, depois de ter ouvido isso, mesmo confuso, com muito medo, dificuldade, ele fala assim: se o Senhor vai estar comigo mesmo, então eu vou pedir para o Senhor uma prova. Espera um pouquinho aqui que eu vou oferecer um sacrifício. O anjo esperou, ofereceu o sacrifício. Depois disso, o anjo disse para ele: a primeira coisa que Deus pede que você faça, para que Ele comece a usar a sua vida, é que você destrua qualquer outro altar que não seja do Senhor na sua vida. Existia um grande altar de Baal na cidade onde ele morava, Gideão. Deus falou: eu quero, através do anjo, que você pegue os bois que o seu pai tem e que você ofereça sacrifício com esse poste ídolo de madeira. Você vai usar essa madeira
e você vai colocar ela como lenha, e esses animais você vai oferecer em sacrifício. Você sabe o que Deus estava dizendo aqui? A primeira coisa que tem que acontecer na sua vida, para que você assuma a sua identidade, é você colocar o Senhor no único lugar devido na sua vida. Deus, Ele não vai competir com absolutamente nada. Ou Deus é o primeiro na sua vida, ou Ele jamais vai ocupar qualquer outro lugar. Fidelidade só aceita 100%. Eu falei isso domingo. Repita, fidelidade só aceita 100%. Diz para sua esposa que você está feliz de ter completado 15 anos de casado e que nesse tempo você foi fiel a ela 99%. E dá o presente para ela. Fidelidade só aceita 100%. E isso vale para qualquer relação, inclusive o Senhor. E Ele, com muito medo, chamou 10 homens, destruiu aquele poste ídolo pagão. E depois disso, os moradores daquela região, todos eles hebreus, tentaram matar Gideão. Gideão teve medo, repita, ele teve medo. Porque o medo é algo inerente ao ser humano. E nós somos também provados no medo. E a Bíblia fala que naquele momento em que ele teve medo, Deus usou o pai dele com uma palavra de sabedoria que disse para o povo: ué, vocês estão querendo defender Baal? Se Baal é Deus, não precisa de ajuda. Se Baal está chateado porque meu filho destruiu o altar dele, que Baal se vingue, e não vocês. E isso fez sentido para o povo. E o povo falou: é verdade, que Baal se vingue. E a partir daquele momento eles não chamaram mais Gideão de Gideão, e sim de Jerobaal. Porque se ele fez isso a Baal, que Baal se vingue. Só que agora ele precisava enfrentar os midianitas, um povo sanguinário, perverso, que estava 7 anos subjugando e não queria abrir mão de tudo o que estava conquistando. E ele pede a Deus 2 provas. Quantas provas? Você conhece a história da lã, a lã seca, a lã molhada. E todas as vezes que você pede a Deus uma prova, ou 2 provas, ou 3 provas, você pode ter certeza disso que eu estou falando. Deus vai fazer, mas Ele vai fazer com emoção na sua vida. Diga, Ele vai fazer com emoção. Então a pergunta que fica é: você quer com emoção ou você quer sem emoção? Pergunta para quem está do seu lado: quer com emoção ou sem emoção? Porque quando Deus chama ele, Glautinho, Deus fala: eu vou usar você, e na sua força será como um exército inteiro. Então bastava só Gideão. Deus não precisava de exército. Deus não é como eu e você, que, Tiago, de alguma forma, você me chama para tomar um café na sua casa, aí de repente sua esposa está trabalhando, aí eu falo: ó, já estou aqui na tua porta. Ih, rapaz, demorei aqui no trabalho, peraí, vou passar na Rosa de Saron. Aí você liga para a esposa: eu vou preparar as coisas, que doideira, ele já chegou lá. Você acha que Deus está assim, todo atrapalhado? Ele promete uma coisa para você, e aí ele fica preparando lá, intertido. Aí você: Senhor, por que está demorando tanto? Ah, Deus está preparando. Não, Deus não está preparando. Deus não está caprichando nada, querido. Porque não existe nada que Deus não prometa que já não esteja pronto. Nós é que precisamos ser preparados e aperfeiçoados para recebermos, para darmos o devido valor. E aí Gideão pediu 2 provas a Deus, e Deus resolveu provar Gideão 2 vezes. Gideão juntou um exército de 32 mil homens, e aí Deus falou o seguinte: você pediu prova? Agora quem vai falar sou eu. Tem muita gente. E sabe o que vai acontecer? Se você vencer, porque você vai vencer, porque eu estou com você, o pessoal vai dizer que foi por causa da quantidade do seu exército. Então, você vai fazer o seguinte, presta atenção, você vai perguntar quem está com medo. Aí ele disse: quem está com medo? 22 mil pessoas foram embora, porque estava todo mundo com medo. Aí ficou 10 mil. Aí ele falou: rapaz, 22 mil pessoas foram embora, é muita gente. Aí Deus falou para ele: ainda falta mais uma conversa, porque você duvidou. Então, tem muita gente ainda, Gideão. Aí Deus fez uma prova ainda, de que forma eles iam beber água, se atentos ou totalmente dispersos. Ficaram 300 homens.
Quantos homens? 300 homens. Mas Deus disse no início que bastava um. Então, não tem a ver com quantidade. Às vezes a gente condiciona a solução do nosso problema na mão de pessoas influentes, de políticos. A sua vitória não está na mão do homem, está na mão do Senhor. Uns confiam em carros, outros em políticos, outros em cavalos. Em quem você decide confiar? Pergunta, em quem que você decide confiar? Pergunta para quem está do seu lado. Porque Salmo 125, Davi escreveu e disse: os que confiam em homens, a primeira parte é por minha conta, eles se decepcionam. Mas os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Com 300 homens, Gideão conseguiu fazer o que o exército inteiro de Israel durante 7 anos não conseguiu. Porque não tem a ver com números, não tem a ver com habilidade, tem a ver com um posicionamento de fé e tem a ver com quem você vai. Se você for na força do Senhor, da sua fraqueza, Deus vai tornar fortaleza. Eu queria que você se colocasse de pé. Nós não temos mais tempo, mas eu não preciso de tempo, porque eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia. Eu quero orar com você, porque eu creio que essa palavra que veio de encontro ao seu coração, ela vem para fazer você sair daqui refletindo sobre qual é o talento que Deus deu a você, qual é a habilidade natural que Deus te deu, qual é o seu elemento, qual é o seu elemento que nele você vai fluir. E não adianta você querer olhar para o lado e achar que de alguma forma, como Deus fez na vida do outro, vai fazer na sua vida, porque a cada um o Espírito Santo deliberou de uma maneira, segundo a capacidade de cada um. Então feche os seus olhos. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas se o Espírito Santo falou com você, e talvez você esteja perdido, perdida, talvez você não saiba qual é o propósito de Deus na sua vida, talvez você tenha muitas questões como Gideão teve, talvez você tenha muitas questões como Davi teve em muitos dos salmos que ele escreveu, talvez muitas perguntas estão sem resposta da parte de Deus, mas eu quero pedir que o Espírito Santo aqueça o seu coração nessa noite e que Ele traga para você acalento, que Ele se manifeste para você como resposta, porque Ele é resposta, Ele é socorro bem presente, aquele que está aflito e busca a sua presença. Se foi com você que o Espírito Santo falou, coloque suas mãos no seu coração. Espírito Santo de Deus, eis aqui homens e mulheres, Pai, que foram expostos à Tua palavra e de alguma forma nessa noite receberam essa palavra aquecendo os corações e precisam de uma resposta e precisam de uma manifestação poderosa do Teu poder na Tua ação, do Teu toque, Pai, em nome de Jesus. Da mesma forma como o anjo falou poderosamente com Gideão, fale agora através do Teu Espírito Santo na vida desse homem. Fala agora através do Teu Espírito Santo na vida desse jovem, dessa mulher. Deus venha como resposta, revelando as habilidades, os talentos e os dons que o Senhor deu a cada um que está aqui. Dê vitória ao Teu povo, Pai, assim como o Senhor deu vitória a Gideão. E não teve a ver com influência, não teve a ver com capacidade, porque ele era o menor da sua tribo, mas teve a ver com constância, teve a ver com medo, mas uma vitória sobre o medo, porque a palavra diz que foi tirado força da fraqueza. E eu declaro sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, que Deus irá tirar força do meio da fraqueza. Deus irá tirar do medo fé, para que você possa avançar e vencer no nome de Jesus. Cremos e por isso declaramos, como Paulo disse, que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Oramos em nome de Jesus, amém.